Olá pessoal, iniciamos aqui mais um vídeo da nossa disciplina de análise 1. Estamos aqui falando sobre números reais, já explicamos um pouco sobre o fato de R ser um corpo e agora a gente está falando sobre R ser um corpo ordenado. Em continuação a isso, a gente vai falar agora que a partir desta relação de ordem, que é estabelecida nos reais, a gente pode definir o que seria o valor absoluto de um número real ou ainda um módulo de um número real, tá? Mais conhecido, módulo de um número real. Dessa forma, se a gente tem x em R, então a gente vai dizer que o módulo de x vai ser igual a x se x for maior do que zero. O módulo de zero é zero e o módulo de x vai ser igual a menos x se x for menor que zero. Em outras palavras, a gente pode dizer que o módulo de x ele vai ser igual ao valor máximo entre x e menos x, ou seja, ele vai ser o maior dos reais entre o x e o menos x. Para a gente ilustrar isso, vamos pensar o seguinte: se a gente tem aqui uma função de R em R, dada da seguinte forma, digamos assim, essa daqui seria uma função f de x, tá? Indo de R em R. Para cada valor que a gente tomar dessa função, aqui está o valor da f de x, vamos colocar f de x1, pode ser? A gente vai tomar, vou melhorar um pouquinho esse gráfico, só um instante, assim fica mais interessante. Então, a gente vai pegar aqui, no caso, f de x, tá? E aqui o módulo, né, desse valor f de x aqui, ele vai ser igual ao máximo entre f de x e menos f de x. No caso, aqui a gente está tratando com x1. Aqui está f de x, um valor positivo, né? E a f de menos x, tá? E a menos f de x1 é o simétrico aqui em relação à origem, tá? Se a gente toma aqui esse x2 aqui, ó, por exemplo, tá? O f de x2 está aqui, f de x2... E o menos f de x2 é o simétrico a esse ponto, menos f de x2. Então, o módulo da f de x2 vai ser igual ao máximo entre f de x2 e menos f de x2. Veja bem, no primeiro caso, quando a gente toma aqui o menos f de x1 e o f de x1, a gente olhando nessa reta real do contradomínio, a gente vê que o f de x1 é o maior entre esses dois termos, então aqui o módulo de f de x1 é o próprio f de x1. E no segundo caso, quando a gente compara f de x2 e menos f de x2, a gente percebe nessa reta aqui, né, que o menos f de x2 é maior do que o f de x2. Então, nesse caso, o módulo de f de x2 é menos f de x2. Aqui a gente está dando o exemplo com essa função f aqui, mas olhando na reta, a gente pode ver o seguinte, fez um pouquinho mais difícil para fazer agora o mais tranquilo. Então, se a gente olha na reta aqui, real, um valor de x1 aqui, a gente vai ter que o simétrico dele vai ser dado aqui pelo menos x1. Nesse caso, né, o módulo de x1 vai ser o máximo entre x1 e menos x1. E se a gente tem aqui na reta certo x2, o simétrico desse x2 aqui vai ser o inverso aditivo, né, menos x2. E a gente vai ter que o módulo de x2 vai ser igual ao máximo entre x2 e menos x2. Então, analisando cada um dos casos, aqui na reta real, o maior valor é o valor que está mais à direita, né? Ok? Então,
Entre menos x1 e x1, o maior valor é x1. Entre menos x2 e x2, o maior valor é menos x2, ok? Da definição de valor absoluto, a gente tem o seguinte, como valor absoluto vai ser igual, né, ao valor máximo entre x e menos x, eu sei que o valor máximo entre esses dois vai ter que ser maior ou igual do que o primeiro, ou o valor máximo entre x e menos x vai ter que ser maior do que o segundo, porque aqui a gente vai estar assumindo o maior valor, que é o próprio módulo. Então, daqui a gente tem que o módulo de x é maior ou igual do que x, e o módulo de x também tem que ser maior ou igual do que menos x. Aqui é mais do que 1, aqui é e. As duas coisas precisam valer, já que a gente está tomando o máximo entre esses dois números. Quando a gente pega essa desigualdade aqui e multiplica por menos 1, a gente vai ter que módulo de x maior ou igual do que menos x vezes menos 1, dá pra gente o seguinte, primeira coisa, quando a gente multiplica uma equação por um número negativo, a gente inverte o sinal da desigualdade, uma inequação, né, no caso. E aí a gente troca o sinal dos termos, fica menos x e do lado de cá fica x. Dessa forma, tomando i e 2i, a gente obtém o seguinte, por i, x, no caso aqui, x é menor ou igual do que o módulo de x, menor ou igual do que o módulo de x, e no caso aqui, maior ou igual do que menos o módulo de x. Essa desigualdade a gente guarda, porque ela vai ser muito utilizada pra gente como referência, né, dessa definição aí de módulo. A gente tem, então, aqui o nosso primeiro resultado para essa parte de corpo ordenado. O teoremão diz o seguinte, se a gente toma dois elementos dos reais, então, o módulo da soma é menor ou igual do que a soma dos módulos, e o módulo do produto, ele vai ser igual ao produto dos módulos. Então, a gente vai tomar aqui como sendo essa primeira desigualdade e a segunda é uma igualdade, e a gente vai provar cada uma delas. Dessa desigualdade que a gente acabou de ver, né, tomando essa parte superior aqui, a gente sabe que x e y em R, então a gente tem que o módulo de x é maior ou igual que x e o módulo de y é maior ou igual do que y. Somando ambos os termos das duas desigualdades aqui, a gente vai ter que o módulo de x mais módulo de y vai ser maior ou igual. Eu somei o primeiro termo de cada desigualdade, a desigualdade se mantém, e aí eu vou somar agora o segundo termo delas, x mais y. E, de forma análoga, eu vou pegar essa parte aqui da desigualdade, tá? Então, aqui eu peguei a parte asterisco, tá? Por asterisco, e aqui eu vou chamar de 2 asterisco, tá bom? Então, por 2 asterisco, a gente tem que menos o módulo de x é menor ou igual do que x e menos módulo de y é menor ou igual do que y. Somando novamente a primeira e a segunda, a gente vai ter que menos módulo de x menos módulo de y, né? Que é igual a menos módulo de x mais módulo de y é menor ou igual. Agora, eu vou somar aqui o segundo termo dessas desigualdades, a x mais y. Só que eu tô vendo aqui, olha, que x mais y, ele é menor do que módulo de x mais módulo de y, e x mais y é maior do que menos o módulo de x mais y. Dessa segunda desigualdade aqui, se eu multiplico ela, os dois lados, né, por menos 1 vezes menos 1, a gente vai ter o seguinte, vai ter que módulo de x mais módulo de y é maior ou igual que menos x mais y.
Então, agora eu vou ver o seguinte. Aqui eu tenho que o módulo de x é maior do que x mais y, mais módulo de y, né? E o módulo de x mais módulo de y é maior do que menos x mais y. Então, dessas duas, a gente tem que módulo de x mais módulo de y, ele vai ser maior ou igual do que o maior desses dois aqui também, tá? Se eu pegar o maior desses dois, ou seja, se eu pegar o máximo entre x mais y e menos x mais y. Mas quem que é o máximo entre um número real e o inverso dele? Se não o módulo desse número. Então, é como eu sei que a soma tá lá em R, esse número que tá aqui dentro do parênteses é real, esse é real, esse cara é real. Então, vale a definição de valor absoluto que a gente fez. E aqui a gente concluiu que módulo de x mais módulo de y é maior ou igual que o módulo da soma. Provada a primeira desigualdade, a gente precisa agora provar essa segunda desigualdade aqui. No caso, para demonstrar isso, a gente vai levar os dois membros da igualdade, na verdade, né, ao quadrado, x vezes y igual, e vou mostrar que o quadrado deles é igual. Mas quem que é o quadrado do módulo de x vezes y? A gente já sabe que o quadrado, né, de um módulo é um número positivo. Então, a gente pode fazer o x vezes y ao quadrado. Normalmente, como a gente já tem as operações em R, mas nesse caso a gente já sabe que isso é a mesma coisa que x ao quadrado vezes y ao quadrado. Por outro lado, a gente tem o seguinte, que módulo de x vezes módulo de y, tudo isso elevado ao quadrado, é igual ao quadrado de cada um dos termos que está aqui dentro do parênteses, ao quadrado desse vezes o quadrado de y. Mas a gente já sabe que o quadrado de qualquer número é alguém positivo, então a gente pode tirar o módulo e vai ficar x elevado ao quadrado vezes y elevado ao quadrado. Da primeira e da segunda, a gente tem a igualdade, módulo de x vezes y ao quadrado igual módulo de x vezes módulo de y ao quadrado, que implica a igualdade que a gente queria mostrar inicialmente. Módulo de y. Temos agora o nosso segundo resultado, que é o teorema 2. Ele diz o seguinte, se a gente tiver a, x e delta, três números reais, a gente vai ter o seguinte, que módulo de x menos a vai ser menor do que delta se e somente se x estiver entre a menos delta e a mais delta, tá? Se e somente se, lembrando que a gente precisa provar a ida e a volta, tá? Aqui no caso, pra gente mostrar a ida, a gente faz o seguinte, a gente olha a definição de módulo de x menos a, né, que é igual ao máximo entre x menos a e menos x menos a, e isso daqui é menor do que delta. Então, daqui a gente tem que x menos a é menor do que delta e menos x menos a, né, que no caso é igual a x menos x mais a, é menor do que delta. Da primeira aqui, a gente, passando o a para o outro lado, a gente tem que x é menor do que a mais delta. E dessa segunda aqui, a gente tem que menos x é menor do que delta menos a. Se a gente multiplicar os dois lados, né, por menos 1, inverter o sinal da desigualdade, a gente chega que x é maior do que a menos delta. Utilizando, então, a primeira e a segunda, a gente tem que x é menor do que, é maior, né, aqui do que a menos delta, e x é menor do que a mais delta. Mas nesse caso, todas as afirmações que a gente fez aqui vale tanto a ida quanto a volta, né? Então, pra gente fazer a volta, é bem direto. Dependendo do jeito que a gente tivesse escrito, nem precisava
pensar tanto, né? Então, aqui a gente tem que fazer exatamente o caminho contrário. A gente vai pegar a primeira equação, a segunda equação, no caso, isolar o delta da primeira equação, né? A gente já sabe que isolando o delta, a gente fica com x menos a menor do que delta. Da segunda equação, a gente sabe que se isolar o delta e multiplicar por menos 1, a gente fica com menos x mais a menor do que delta. E dessas duas, a gente obtém que delta é maior do que o máximo entre x menos a e menos x menos a, que é a definição do módulo de x menos a. De modo análogo ao que a gente fez anteriormente, a gente vai ter também que x menos a vai ser menor ou igual do que delta, se e somente se a gente tiver a menos delta menor ou igual do que x menor ou igual do que a mais delta. A gente vai agora falar sobre as notações que a gente pode usar para definir intervalos, que são tipos especiais de conjuntos de números reais. A gente vai ter agora expressar esse conjunto especial de elementos dos reais. A gente vai falar agora de um tipo especial de conjuntos de números reais, que é o que a gente vai chamar de intervalos. E a gente vai usar muito. A gente vai dizer que o conjunto de todos os valores de x que estão entre a e b, e inclusive pode assumir o valor de a, né, porque é x maior ou igual a x menor ou igual a b, vai ser denotado assim, com AB entre colchetes, e a gente vai dizer que esse conjunto aqui é o intervalo fechado de extremos A e B. Observa que esses 4 primeiros intervalos aqui, eles são intervalos limitados. Então, eu tenho bem definido quem é o limite inferior e o limite superior do meu intervalo. A gente vai falar mais a fundo sobre isso à frente. E quando eu denoto com parênteses, eu estou tratando de intervalos abertos. Então, são os valores de x que estão entre A e B, exclusive os extremos.
Então, ele não assume o valor dos extremos. X vai ser um ponto interior, também vou falar sobre esse conceito mais à frente. E a gente pode dizer, também usar, né, os intervalos fechado à esquerda e aberto à direita. Ou, contrário, aberto à esquerda e fechado à direita, sendo esse conjunto aqui dos valores de x entre A e B, podendo assumir o valor B. E essa segunda conjunto de intervalos aqui são intervalos ilimitados. Eles começam desde o menos infinito e vão até B. São todos os valores de x menores ou iguais que B. Analogamente, a gente utiliza aqui o parênteses para denotar os valores de x menores do que B. E a gente também pode fazer, né, um intervalo que é ilimitado superiormente, fechado em A ou aberto em A, como está nesse caso aqui. E o intervalo de menos infinito a mais infinito, ilimitado inferiormente e ilimitado superiormente, que é toda a reta real. No caso desse primeiro intervalo que a gente denotou aqui, se a gente tivesse o ponto A igual a B, então, aí esse intervalo vai se reduzir a um único ponto, porque se A é igual a B, só vai existir o x igual a esses extremos, né, que é um elemento só. E a gente vai dizer que esse intervalo é um intervalo degenerado, tá? E se a gente for olhar, né, para essa construção dos intervalos que a gente fez, olhando para o teorema anterior, tá? Para esse teorema aqui 2, a gente vai dizer que x menos a é menor do que delta, olhando para cá, né? X menos a em módulo, ele é menor do que delta. Se somente se o nosso x, ele pertencer a esse intervalo aqui, aberto, entre a menos delta e a mais delta, ok? E ao mesmo tempo, se eu tratar, né, de x menos a menor ou igual do que delta, pelo teorema anterior também, o x vai pertencer ao intervalo fechado a menos delta, a mais delta. E a gente, é muito comum, né, utilizar a notação de uma reta para tratar do conjunto dos números reais, né? Então, a gente vai, né, se dizer, né, que se x é menor do que y, a gente vai colocar o x mais à esquerda do que o y nessa reta, que a gente vai tratar como reta real. E, no caso, na interpretação geométrica do módulo, né, de x menos y ou de y menos x, vai ser igual à distância d entre esses dois pontos da reta. Então, o módulo vai ser numericamente igual à distância entre esses dois pontos da reta. Além disso, né, assumindo essa notação de reta, a gente pode interpretar, né, a gente pode descrever aqui esses intervalos como conjuntos da reta da seguinte forma. Tem aqui a nossa reta real e a gente vai dizer que um intervalo aberto em A e fechado em B denota por bolinha aberta onde está o elemento A e bolinha fechada onde está o elemento B. E a gente rachura todo o interior do conjunto onde estão os valores de x. Da mesma forma, se a gente tem aqui, né, um intervalo desse tipo aqui, a gente tem aqui fechado em A, então a gente faz uma bolinha fechada em A. O B tá mais à esquerda, né, o B maior ou igual, maior estritamente do que A. Então a gente denota aqui embaixo o A, mais para cima o B e rachura todo o interior desse intervalo, tá? São os valores rachurados os que o x pode assumir. Dessa forma, a gente encerra a análise dessa parte em que a gente está estudando, né, a parte que o R é um corpo ordenado. A gente está construindo a ordenação do corpo R. E o nosso próximo passo agora é mostrar a diferença, o que diferencia os reais dos racionais, né? E isso a gente vai fazer no nosso próximo estudo, nossa próxima sessão.
Um abraço, pessoal.